Olá, e vamos para mais um Conversando com a Abramuti e hoje a gente está recebendo a Cláudia Areias. A Cláudia é mãe de uma criança com mutismo seletivo e ela vai dividir com a gente um pouquinho da trajetória dela. Desde quando ela descobriu os sintomas de mutismo seletivo na filha e vai contar para a gente também a trajetória do diagnóstico até o tratamento. Cláudia, seja muito bem-vinda. É um prazer Obrigada. ter você aqui com a gente. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Obrigada por dividir a sua história, a história da sua filha com a gente. E que essa história possa impactar muitas outras crianças e famílias. E para mim é muito importante também estar participando, porque contando um pouco da história dela, eu sei o quanto que a gente vai conseguir atingir outras mães que têm seus filhos sem diagnóstico, que não sabem o que o seu filho tem. Assim, da mesma maneira que quando a história da minha filha começou, eu também não tinha um rumo, eu não sabia, eu não conhecia nada. Então, eu acho que hoje em dia participar dessa divulgação é muito importante. Conta um pouquinho pra gente como é que foi logo no início, assim que alguém ou você descobriu que Maria poderia ter alguma outra coisa que não somente uma timidez. Então, até os 2, 3 anos, ela ficou em casa, ela não ia para a escola, mesmo porque eu tinha rede de apoio. Então, a gente ainda não tinha visto a necessidade dela ir para a escola. A partir do momento que ela foi, não teve problema assim nenhum em relação à adaptação, a ela chorar. Dava umas choradas de vez em quando, mas normal. E ia para a escola empolgada, com mochilinha, uniforme. E até então tudo ok. Até que um dia eu fui chamada pela escola para uma reunião, pela coordenação, para que eu explicasse o porquê Maria Clara não falava. E eu achei estranho, falei, como assim? Maria Clara não fala, em casa ela fala, a linguagem dela é bem avançada até para a idade. Ela tinha quantos anos nessa época? Ela tinha de 3 para 4. Então, a gente foi para saber o que eles estavam, o que eles tinham a dizer sobre ela. Eu achei até que fosse para falar como era a primeira vez dela na escola, como estava o desenvolvimento em relação aos amiguinhos. Mas, para minha surpresa, a escola queria uma resposta minha do que ela tinha, e uma coisa que eu não sabia. E o que a escola trouxe para você? A escola não trouxe nada. A princípio, a escola disse que era uma fase dela e que ela precisaria ser desfraldada e ela começaria a falar. Que ela tinha ainda algumas coisas que se remetiam da infância. Ela usava fralda noturna nessa época. E que ela precisava se desfraldar completamente, que eu jogasse essas fraldas fora e a mágica aconteceria e no dia seguinte ela ia falar. E eu cheguei em casa, comecei a procurar e antes disso eu comecei ao levar ela para a escola, eu comecei a notar que realmente ela durante o caminho ela era muito falante, mas conforme ela ia chegando, se aproximando ao portão da escola, ela ia ficando mais quietinha. Mas isso a gente não notava no dia a dia. Depois que alguém falou que ela não se comunicava na escola, é que a gente passou a prestar atenção. E aí eu fui procurar na internet, eu fui naqueles grupos de mães e joguei lá, criança que não fala na escola. E aí apareceu na minha vida o mutismo seletivo, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia da existência, não sabia, até mesmo nos meus anos, eu sou enfermeira, nos meus anos de profissão, nunca vi nenhuma criança nos hospitais que eu trabalho que tenham tido esse diagnóstico. Então eu fui procurar internet, grupo de mães, e é engraçado que assim, no grupo de mães é sempre acolhedor, porque foi ali que eu tive a resposta que eu tanto queria. Que uma das mães me deu o contato de uma psicóloga que era especializada. Ela falou que a filha dela, depois que começou o tratamento, ela começou a falar. E aquilo me acendeu uma esperança, porque então vamos resolver o problema dela, vamos resolver o que ela tem. Só que não é assim receita de bolo.
porque envolve assim, uma série de fatores. Primeiro é a gente aceitar que a criança tem alguma coisa para ser tratada. Depois é a família, que a família acha, não, é timidez, não, ela não tem nada. O pediatra, não, quando ela crescer é só fase, mãe, é fase, vai crescer, vai passar. E o tempo vai passando e nada. Então, a gente começou a terapia e não estava dando certo, a gente parava e ela não falava, ela ficava mais retraída na escola. A terapeuta sabia o que era mutismo seletivo? Porque, pelo que eu entendi, você que diagnosticou, né? A primeira terapeuta, sabe que foi essa da indicação, ela sabia. Mas a gente acabou não continuando o tratamento. Tiveram questões da escola também. E eu acho que também foi por exemplo, por uma negação minha. Sim. De achar que, assim, por falta de conhecimento, não é possível que ela não fale. E assim, os profissionais dizendo, não, vai passar, o pediatra... muitas autoridades falando para você, de uma certa forma, aquilo que você queria ouvir, né? Exatamente. Que isso vai passar. Daqui a pouco ela vai crescer e ela vai começar a falar na escola assim. E aí, com isso, a gente se tornou, assim, arroz de festa. Todos os eventos, todas as festas, todo final de semana a gente tinha alguma coisa para fazer, para tentar inserir a Maria Clara em alguma atividade. Você começou a perceber que ela também não falava nos ambientes sociais? Aí eu comecei a perceber. A gente tinha uma rede de convivência, né, das crianças que estudavam com ela, das crianças da escola, e eles muito pequenos, sempre tinha festinha, sempre tinha uma comemoração, um encontro, um passeio, e a gente acabava indo a todos para ver se ela se integrava com as crianças. Porque o mutismo dela... Ela nunca foi aquela criança de ficar quietinha na sala. Ela não ficava com aquela rigidez motora, ela conseguia interagir. Ela chegava, dava sinais de que ela estava tensa, mas ela interagia. Ela participava, sempre gostou de participar daquelas apresentações de escola. Mesmo que ela ficasse quieta, parada, ela fazia questão de participar. E eu percebia que ela gostava, porque sempre que chegava em casa... o que tinha que cantar, ela cantava, o que tinha que dançar, ela dançava. Ficava eufórica, né? Ficava eufórica, ela demorava muito a dormir, porque parecia que ela descarregava as energias todas dela, que ela estava o dia inteiro guardada quando chegava em casa. Sim. E aí a gente começou a tentar participar de tudo, mas um dia ela falava com uma criança, outro dia ela não falava. E a gente por só fazendo a terapia, porque a gente não entendia não conhecia que tinha uma terapia específica, que a terapia do mutismo é diferente da terapia para de outros transtornos. Né? E depois de passar por... eu nem lembro quantos, eu sei que a gente passou por muitos terapeutas e nenhum deles conhecia o mutismo. Ela chegava no consultório, a gente ficava distante, ela ficava lá com a terapeuta. Muitas das vezes eu entrava e ela jogava um joguinho, mas eu sempre reforçando negativamente, que agora eu sei, porque eu sempre falava por ela, se tinha um jogo, alguma coisa, que bichinho é esse? É girafa? É macaco? Aponta aqui. E eu sempre indo na frente, salvando ela das situações que ela não estaria confortável. Então, a gente passou por vários terapeutas e por vários psiquiatras também, porque quando a gente chegou numa fase do tratamento, que tinha umas terapeutas que ela não gostava de ir. Mas, no final,
a gente acabou ficando um tempo com uma terapeuta que ela gostava de ir, ela brincava, fazia as atividades. E foi até eu que abriu o questionamento de entrar com uma medicação, porque é aquilo, tem grupos de internet. Provavelmente você estudando, né? Grupos de. Porque vocês, de mães WhatsApp. de crianças mutistas, vocês viram expert, né? E eu cheguei, as mães dizendo, assim, por um lado era bom, porque elas davam a experiência delas, mas por outro, aquilo me angustiava muito, porque como que o filho da fulana tem mutismo, toma um remédio tal e melhorou, e tá falando. Então, por que isso não vai acontecer com minha filha? Então eu comecei a procurar, que é muito difícil, procurar psiquiatra infantil. Principalmente psiquiatra infantil que conheça o mutismo. Eu não encontrei nenhum. Só agora a última que ela, sabe, é a expert em mutismo seletivo. E eu cheguei num ponto de, por conta dos grupos das mães falar, meu filho está tomando o remédio X associado ao remédio Y. Eu ia lá, doutora, olha só, a gente participa de um grupo e o filho toma o remédio X associado ao Y. Pode passar para mim? Aí ela passava e eu ia para casa feliz da vida com a receita embaixo do braço e aquilo não resolvia nada. Na minha cabeça, se eu desse uma medicação para ela, a ansiedade dela ia baixar e ela ia conseguir se desenvolver mais com a terapeuta, porque até então ela não falava. Ela estava há 2 anos na terapia, nessa última terapeuta, e ela não falava. Ela começou assim, ela gostava muito de ir para o consultório, porque tinham vários brinquedos, tinha cola colorida, tinha glitter, tinha vários, como é que eu vou dizer? Vários atrativos. A ludicidade era legal, Isso, ela gostava ela de gostava. E no começo, eu entrava com ela, agora eu entendo que a gente fez ao contrário. Processo inverso. Eu entrava com ela e eu achava que o certo seria eu sair e deixar as duas lá, para elas se entenderem e de lá sairia uma fala. Então, como isso não estava ocorrendo, eu achei, aí que veio a ideia de entrar com a medicação, porque aí para ela ficar menos ansiosa e de repente as duas lá dentro do consultório conseguirem se entender de alguma maneira e eu ficava naquela expectativa do lado de fora de ela vai sair, ela vai falar que falou. Ela vai sair, hoje ela vai me dizer que a Maria Clara falou com ela. E nada disso acontecia, porque era uma terapia que não era específica para o mutismo. Convencional, né? Uma convencional. E no final, a Maria Clara também já não estava mais querendo ir, porque por não ter andamento, por ficar sempre naquela mesmice de ela vai, entra, faz uma brincadeira, ganha um adesivo, faz não sei o quê e vai embora, no final das contas não estava nem muito interessante para Maria e a terapeuta, eu também entendo que ela não estava conseguindo o objetivo dela. Porque eu acho que também deve ser frustrante ela tá há 2 anos com uma criança e a criança anda, não dá um passo para frente. O máximo que ela fez foi sussurrar alguma coisa no ouvido ou dar uma risada que saísse algum som, mas que isso não é verbalizar. Sim. E no final ela já estava começando a ter umas atitudes de Maria, se você não falar, vai acontecer isso e isso. Se você não falar... Enfim, já estava meio que pressionando a Maria Clara por uma fala. E aí veio a pandemia, os atendimentos pararam e a gente ficou um tempo sem terapia, mas com a medicação. E até que um dia, se a pandemia trouxe alguma coisa de bom, eu acho que foi isso. Numa live, eu pude ver a sua live com o Arthur. Foi com o Arthur, falando sobre o mutismo, e a frase que me marcou se a criança não falar com o terapeuta,
o tratamento está errado. Quando eu ouvia, ao mesmo tempo eu senti uma sensação de alívio, porque Que veio uma resposta para você. uma resposta e uma sensação de como assim, ó, minha filha está há 2 anos e não... e tá tudo errado. E a culpa, que culpa nasce uma materna. filha, nasce uma mãe, nasce a culpa de não estar fazendo certo. Mas depois disso, tudo o que você foi falando na live foi se encaixando. Que ela não teria que falar com o terapeuta, falou da medicação, do reforço negativo, e tudo aquilo que eu estava fazendo era tudo aquilo que não deveria ser feito. Mas por falta de conhecimento. E por falta de profissionais habilitados para te explicarem como fazer. Porque você, como mãe, como leiga, não tinha... Nossa, e procurou muito, né? Você procurou demais, você foi a muitos lugares. A gente chegou aí até no psiquiatra que chegou até a levantar o diagnóstico de autismo. Eu falei, mas a gente que conhece ela, que tem algum mínimo conhecimento, né, sobre o diagnóstico do mutismo, percebe que não tem, assim, no caso dela, né? não tinha lógica. E aí mudou, né, Claudinha? Aí tudo mudou a partir daí, né? Aí a partir daí tudo mudou. Que a gente começou, aí a gente mudou realmente tudo. A gente mudou de psiquiatra, a gente mudou de terapeuta. No começo, eu acho que ela ficou um tempo sem terapia, porque tinha a questão da pandemia e os profissionais não estavam trabalhando, né? E a consulta dela teria que ser presencial, então a gente não conseguia fazer nada online. E, assim, por um lado eu estava mais tranquila de que teria uma luzinha no fim do túnel. Mas, ao mesmo tempo, eu estava angustiada porque o tempo estava passando e ela estava sem tratamento, assim, sem uma parte do tratamento, porque ela já estava com a parte da medicação. Até que um dia, santo dia, eu recebi uma ligação de que os atendimentos voltariam e Maria Clara ia poder começar a terapia. E a partir desse dia, tudo mudou na vida dela. O que eu falo também é que o que ela não falou em 2 anos, em 2 semanas ela começou a falar com a terapeuta. Então, a partir daí a gente só teve ganhos. A condução, né? Foi. E muita coisa a gente aprendendo. Eu acho que o mutismo... o tratamento do mutismo envolve todo mundo, envolve o terapeuta, envolve o psiquiatra, envolve a família base, assim, pai, mãe, os que convivem, a família, os outros núcleos, porque a gente agora está numa uma fase dela já começar a falar com outras pessoas na família. Então a gente também tem que educar as pessoas. O trabalho de psicoeducação é com todo mundo, né? E é um trabalho tão diferente, né? Tratar crianças com mutismo é tão diferente, é o que você falou, os pais precisam se debruçar tanto para estudar, porque é tão pouca gente falando sobre isso e a gente sabe hoje que se vocês sabem sobre o mutismo, se vocês são psicoeducados devidamente, vocês conseguem modificar completamente o comportamental dos filhos, né? Hoje você sabe disso, né? E o tratamento, assim, é 24 horas. Não é só o tempo, o dia da semana que ela vai na terapia, ou o dia da semana ou o dia do mês que ela vai no psiquiatra. Por exemplo, uma saída no shopping. A gente fica observando o que eu posso fazer naquele momento para ela ter um avanço. Vai ali comprar um sorvete. Pede sorvete sozinha. Então a gente fica bolando situações para ela evoluir. E quando ela consegue, ela mesma
já vem para mim com outro semblante. Ela sabe que ela está conseguindo, ela sabe que ela está conquistando aquela autonomia, aquela independência, né? Isso. Por isso que a gente sempre fala que no mutismo seletivo, o protagonismo dos pais ele é muito importante. Os pais são agentes transformadores absolutamente ativos nesse tratamento. Porque não é só aquela 1 hora de terapia ou aquela medicação que é tomada todo dia. Precisa dessas 24 horas, precisa de criação de settings terapêuticos, como você mesmo falou, dentro da sorveteria, dentro da padaria, dentro do shopping. E se você não tem familiares muito bem instruídos e muito sabedores, né, daquilo ali, daquele contexto, do que vai acontecer. Muito disponíveis para estar com aquela criança, ajudar e aplicar as técnicas. Se a gente não tem isso, a gente não tem sucesso. E hoje, como é que estamos de avanços? Bom, hoje estamos muito bem. Ela já começou a terapia na escola. Eu esqueci de falar, foi da escola. Que uma das dificuldades que a gente encontrou também foi em relação à escola. Porque como o mutismo seletivo é desconhecido, as escolas, as diretoras, as psicólogas, psicopedagogas, as professoras, elas não sabem o que é. Então, para a gente conseguir inserir a terapia na escola é muito difícil. A gente sempre tem que ir conversar, e mesmo a gente conversando, a gente encontra dificuldades. Então, as escolas também têm que ser psicoeducadas para que ela não deixem de lado essas crianças, porque é aquilo, a criança com autismo é aquela criança quieta, é aquela criança que fica não dá trabalho, não perturba a sala, não bagunça. Para além de não ser ouvida, ela não é vista. Não é vista. E muitas das vezes a gente tem que se impor, a gente tem que brigar mesmo com a escola, além de informar, para que a criança tenha o direito daquela terapia. Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente teve que mudar de escola, mas a gente conseguiu já inserir a terapia nessa nova escola. A gente já vai iniciar o processo. Ela já está falando com várias amigas na sala. Eu achei até que eu estava receosa porque é a escola nova, com amigos novos, professores, mais de um professor. Então, eu achei que isso seria uma dificuldade, mas... Tirou de letra, né? Tirou de letra, está totalmente inserida. E a escola está numa parceria muito legal. E aí ela vai começar agora a terapia com os professores, porque ela com as meninas ela já está... Que bom, né? Assim, e é pouco tempo, né? Porque a escola começou em fevereiro, então a gente não chegou nem no meio do ano ainda. E ela já está tão falante com as amigas, né, de sala. Realmente um grande avanço, né? E aí a gente tem um contexto aí de borboletinhas, né? Que eu acho legal você dividir, né? Com as pessoas, porque já temos muitas. E vamos explicar, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente, como é que é essa história das borboletinhas. Então, numa das consultas, né, que a Maria Clara foi, e eu queria também explicar que a consulta também com o psiquiatra não é aquela consulta habitual, que a gente leva a criança, a gente conta para o médico o que a criança tem e ele vai lá e receita. Não, é uma consulta totalmente estruturada, planejada para aquela criança, né? Se a criança não está falando no consultório, a psiquiatra vai num lugar onde a criança se sente mais segura, ou vai em casa, ou vão passear, ou a gente faz piquenique. E um desses passeios, elas voltaram com um bloquinho de borboleta. E combinaram que a cada criança que a Maria Clara falasse, ela ia anotar o nome na borboleta. Então, a gente tem uma maletinha em casa que ela anota, cada conquista dela, ela anota o nome da criança
e coloca a borboletinha lá dentro. E a gente já está com 59 borboletas. Muito legal, né? E ela deixa, eu ia guardar, ela não, ela quer que fique visível lá numa prateleirinha dela. A malinha de borboletas malinha... visível para ela é a concretização de que eu consigo, eu posso, eu sou capaz, né? E ela já estava, semana passada, mexendo nos brinquedos, ela achou uma outra maletinha igual, e aí eu falei, vamos guardar, vamos mudar. Ela, não, essa daqui vai... porque aquela já está muito cheia, essa daqui é para eu começar para as a próximas borboletas. Para as próximas borboletas. É uma caminhada, né? Mas a tua caminhada, eu sei que foi difícil num primeiro momento, mas você conseguiu, né? Vocês conseguiram, bem né? difícil, porque primeiro pelo desconhecimento, a gente não sabia o que era. Realmente a gente achava no começo que era timidez, depois veio a fase da negação, que a gente já achava que não isso passa. E depois veio a fase da expectativa, porque a gente cria muita expectativa. Porque a criança, ela quer participar, ela quer fazer as coisas. Aí, vamos supor, tem uma festinha de festa da família na escola. Ela fica o mês inteiro treinando a coreografia, aí a gente arruma a roupa, aí a gente vê onde ela vai ficar para tirar foto, para não sei o quê. E chega na hora, ela não canta, ela faz participa, mas não participa da maneira que a gente Nem queria. que ela gostaria, né? Nem que ela gostaria, porque na verdade ela gostaria de estar livre, né? Livre Podendo pra falar, poder falar livremente, né? Então, tem expectativa. Quando ela estava em fase de alfabetização, de leitura, eu ficava também nervosa, ficava tensa, ansiosa, porque eu ficava pensando como que a professora vai saber que ela está lendo. Então, ela vai ficar sempre nessa série porque não vai ter como o professor avaliar a leitura dela. Eu, em casa, eu sei que ela está lendo, Sim. que ela junta, que ela lê um livrinho, que ela... Mas e na escola? Então, isso tudo cria expectativa, cria ansiedade na gente também, e eu acho que acaba passando para a criança. E, assim, a gente consegue usando alguns recursos, né? Ou faz vídeo, hoje em dia a tecnologia também ajuda muito. Verdade. Ou a gente faz vídeo, ou a gente grava um áudio, a gente manda foto para o professor, e aí a gente vai acalmando e vai vendo que as coisas vão andando. Ainda bem, ela não desenvolveu nenhuma questão de aprendizagem, né? Porque o motivo podia ter trazido, né, para ela alguma questão. Não. E, no entanto, ela se desenvolveu super bem. Então, estamos chegando aí no fim da nossa conversa. Eu queria que você falasse para os pais que estão te ouvindo o que é que você considera importante eles fazerem, principalmente no momento em que eles se dão conta ou alguém comunica para eles, ou a escola chama atenção, enfim, ou aqueles pais que veem nos seus filhos uma timidez excessiva e de alguma forma acha que aquilo vai passar. O que é que você tira da sua experiência que você poderia ajudar esses pais a abreviar esse caminho, esse percurso? Bom, eu acho que assim, a gente tem que estar atenta a tudo nos nossos filhos, independente de se for mutismo, se for uma timidez. Eu acho que a gente tem que estar atenta a tudo. E se notou que tem alguma coisa errada, procura ajuda, procura profissionais, mas assim, a gente tem que procurar o profissional que entenda. Se você resolver levar seu filho no pediatra, e o pediatra, mãe, vai passar. Não, mas vai passar o quê? Qual é o diagnóstico que ele tem? Porque a gente tem que ter um diagnóstico, a gente não pode chegar e ficar tratando uma coisa que a gente não conhece. E a maioria dos profissionais, infelizmente, não conhece. Eu já ouvi de psicólogos que eu conheço que, ela está crescendo, ela vai, daqui a pouquinho passa, e não passa. Então, assim, notou alguma coisa? Procura informação. Você, de repente, não vai conseguir achar o tratamento, porque tem gente que quer fazer o tratamento via online,
na internet sem saber. Mas não, a internet te ajuda a você procurar e você encontrar o profissional correto. E assim, e tratar, e correr atrás. E se você é mãe e sente que tem alguma coisa de diferente, não deixa passar. Porque quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido a cura. E é isso mesmo. Eu queria acrescentar a tua fala, falando para todo mundo que está ouvindo a gente, que os pais são os grandes especialistas nos seus filhos. Então, se vocês que estão ouvindo notarem algo que incomoda ou algo que destoa das outras crianças, não se acanhe de pedir ajuda, não. Informação é a alma do negócio. Pais bem informados são pais que vão procurar melhores profissionais, que vão ajudar os filhos de maneira mais efetiva e que vão modificar aí uma trajetória. Obrigada, Claudinha, por ter dividido aí a sua história com a gente, porque é o que você diz, né? Quando você divide a sua história, você está ajudando outras famílias, né? Está abreviando, né, a caminhada de outras pessoas, né? Porque muitas pessoas estão aí vivenciando a mesma coisa que você já passou. Então, a gente agradece. Porque se na época da Maria com 3 anos, se eu tivesse essa rede de informação, hoje, né? Seria muito mais, a cura delas teria vindo muito mais rápido, né? O início de um tratamento correto, o início de uma terapia correta seria muito mais rápida. E até por conta disso a gente acaba expondo, assim, não expondo, mas contando para as pessoas, mostrando para as pessoas o que a criança tem para ajudar outras crianças também que ficam sem ter o diagnóstico. Sim. Aí a gente acaba fazendo Instagrams e postando coisas das crianças para que outras mães tenham alcance. E eu já recebi várias mensagens de mães dizendo: minha filha não fala, será que é isso? Não sei, vai lá no site da Abramut e se informa. Então, eu acho que é esse o caminho, a informação. Sim, é verdade. E eu quero terminar essa conversa te parabenizando. Para além de te agradecer, eu queria deixar registrado aqui o quanto eu te admiro como mãe. A Claudinha, além de mãe da Maria e agente ativa no tratamento dela, ela é uma disseminadora de conhecimento, ela ajuda as outras mães da Abramut, ela faz parte ativa da nossa comunidade da Abramut e isso reverbera em muita gente. Então, parabéns por isso e obrigada. É verdade. Acolhe, né, gente? Assim, não é fácil lidar com um transtorno como o mutismo seletivo. Crianças que não falam, que não conseguem se comunicar, para além de todos os problemas que esse transtorno acarreta na vida de uma criança, é um ser que fica extremamente vulnerável, porque não consegue se comunicar na escola, não consegue brincar adequadamente, não consegue pedir para ir ao banheiro, não consegue pedir para pedir uma água, não consegue falar quando está se sentindo mal. Não consegue pedir socorro. Então, é muito difícil. E a Cláudia tem sido uma mãe acolhedora também, não só para a filha dela, mas para outras famílias e outras mães e outras pessoas que têm dentro dos seus contextos familiares crianças mutistas. Então, a gente agradece a sua disponibilidade. Obrigada, tá? Obrigada por estar aqui com a gente. E a gente fica por aqui com mais um Conversando com a Abramut e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos.